Olá, eu sou a jornalista Maia Veloso, convidada do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé para mediar conversas, debates, entrevistas no Santa Fé Cash. Aqui nós tratamos de temas que orbitam em torno da vida, em torno da saúde. Então, cada episódio a gente faz descobertas, a gente aprende com médicos, profissionais da área de saúde que são relevantes. E hoje nós temos aqui 2 super médicos com funções muito estratégicas para a nova fase que o Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé aterriza depois de um ano de gestão da professora Tânia Sampaio, que é a nova diretora. Ela começou em dezembro de 2023 e agora muitos frutos estão sendo colhidos e novos profissionais estão embarcando nesse projeto que eu tenho certeza absoluta, eu vivo dizendo isso para você, internauta, será nacional já já. Então, com a gente aqui hoje, o nosso tema vai ser a potência Santa Fé, traduzida do ponto de vista técnico e clínico. É claro que a gente vai entrevistar a diretora técnica, a doutora Lorena Coimbra, que está aqui com a gente, muito obrigada, e também o doutor Adolfo Ide, que é diretor clínico do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. 2 profissionais que estão absolutamente comprometidos com essa nova página, e a gente começa pedindo para vocês dizerem como vocês chegaram aí, como vocês estão aí nesse lugar, e dando as boas-vindas em nome da Santa Fé a mais um episódio do Santa Fé Cash. Perfeito, eu sou a doutora Lorena Coimbra, médica formada pela Universidade Federal do Piauí. Fiz ginecologia obstetrícia na UFC, Universidade Federal do Ceará, e mastologia também. E cheguei em Teresina, voltei para Teresina da residência em 2014, trabalhando logo direto na Santa Fé como plantonista, tinha consultório na Santa Fé até o ano passado, e agora em agosto desse ano fui convidada para assumir a direção técnica, que eu prontamente atendi, com receio, mas com a vontade dessa nova experiência. O receio é porque a experiência é grande. Uma experiência é coisa diferente do que mas para uma médica preparada com a sua experiência Estou me preparando, estou estudando. Sim. Doutor Adolfo, bem-vindo, obrigada pela sua presença também. Obrigado. Bom, eu me formei na Uninova-FAP, em torno de 10 anos atrás, e aí fui para Santos, São Paulo, e fiz lá minha residência de ginecologia obstetrícia na Santa Casa de Santos. Fiz 3 anos, e depois ainda fiz mais 2 anos de um fellow de uroginecologia. E aí foi quando eu decidi voltar aqui para Teresina, e a Santa Fé foi um dos meus primeiros empregos aqui quando eu retornei. Já entrei como plantonista, logo também tive um consultório lá, que com a mudança da reforma de gestão foi até o ano passado, e aí estamos aí. Nossa, e vocês não param de se qualificar, né, gente? Eu fico dizendo, aí depois eu fiz isso. Ginecologista, obstetra e mastologista. O outro fez fellow, fez não sei o quê. Então, assim, várias coisas, para poder estarem aptos a ocuparem as funções que vocês ocupam hoje. A gente sempre fala de diretor técnico e clínico, e a gente, sempre que eu olho para esse termo, eu lembro, fulano de tal, diretor técnico, aquele áudiozinho que assina, como a legislação exige, tudo que se refere a qualquer mídia relacionada à área de saúde. Aí eu queria começar com você. Qual é a diferença do trabalho de vocês? Porque que vocês vão trabalhar e já estão trabalhando juntos, isso está claro. Mas o que cada um faz? Pronto. O diretor técnico, ele é responsável por absolutamente tudo do hospital, da maternidade, Desde demandas junto ao CRM, vigilância sanitária, tem que fiscalizar a maternidade, Então, é responsável por toda essa parte de plantonista. Então, a gente fiscaliza o funcionamento de tudo, Tudo passa por vocês, exatamente. Na verdade. Você dorme? Durmo mais com o celularzinho do lado. Se já é assim como médica, Não, outro dia eu estava falando com a minha ginecologista, ela falou, Maia, deixei de ser obstetra. Por quê? Ela disse, porque eu não dormia mais. Os pacientes, as mães ligam em todos os horários. E o diretor clínico, doutor Adolfo? Bom, o diretor clínico, ele é como se fosse um representante do corpo clínico. Então, eu atendo todas as demandas do corpo clínico em relação à direção, eu garanto a assistência a todas as pacientes que estão internados na maternidade, garanto qualidade, se tiver alguma intercorrência, algum evento adverso, eu tenho que ser notificado e identificar isso também e repassar para a doutora Lorena,
Então, é mais ou menos isso aí. É uma parceria, né? É Sim. uma parceria. E eu estava brincando ainda, doutor Adolfo, eu sou daquelas que eu não perco a oportunidade de falar, mas eu amo quando eu vejo uma mulher liderando. A diretora técnica, ela está hierarquicamente dentro das responsabilidades, não que não sejam importantes do clínico, mas ela está acima de você. Então, você é como... Você é subordinado à doutora Lorena, né? E tudo bem, né? As mulheres estão mandando no mundo mesmo. Não tem problema ser, não. Tá ouvindo, Débora? Então, ele já admitiu, temos gravado. Vamos falar sobre essa transição de gestão? Vocês estão chegando num momento muito importante, né? Assim, ao mesmo tempo que é sensível, é oportunidade, é relevante. Então, assim, nessa nova gestão, após 40 anos de fundação, em 2024, né? Como é que vocês estão vivenciando essa transição e de que modo vocês estão se preparando para isso? Como é que está isso junto a equipes, a pacientes, da área em que vocês atuam? É uma alegria ver as reformas, ver a nova hotelaria, né? A gente passa nos corredores pacientes, pessoas que a gente conhece elogiando. E aí, assim, quando nós fomos chamados para ser diretor técnico e clínico, a gente sentou e disse, Adolfo, a gente vai ter que organizar, vamos fazer protocolos, vamos uniformizar condutas, né? Então, a questão de exames laboratoriais de pacientes internados, vamos conversar com o pessoal para a gente começar a pedir, não só aqueles do pré-natal que vem no cartãozinho, mas vamos começar a pedir para a gente ter uma maior segurança, né, com relação a isso. E vamos tentar fechar nossa escala de plantonistas, atraindo colegas responsáveis, humanos, que foi o que a gente fez, entrou muitos colegas novos para trabalhar na maternidade, dar plantão, para operar. Então, a gente está fazendo de tudo para ter essa melhora e essa maior humanização, tá? Pode falar. Com relação aos protocolos, o que são protocolos? A gente, às vezes, tem uma paciente, por exemplo, internada, que é quem toma de conta. Tratamento clínico somos nós dois. E aí o colega ia um dia, prescrevia uma medicação, do dia seguinte já não concordava muito e mudava aquela medicação. O que a gente faz o protocolo é para uniformizar. O que todos os centros hospitalares e maternidades fazem. Né? Então, assim, a gente sabe que tem inúmeras maneiras de tratar aquela patologia, mas vamos uniformizar, vamos fazer com que todo mundo trate da mesma maneira. Falando assim, parece um ajuste, que é um ajuste que diz respeito ao que não estava sendo feito. Mas eu percebo que é um ajuste adequado à página que vocês estão indo, aonde vocês querem chegar, não é isso? Exatamente. Até para dar uma qualidade maior de atendimento, uma qualidade melhor para quem está internada, que a gente sabe que tem gestantes e puérperas que ficam internadas durante muito tempo, e trazer uma segurança maior para nós. Né? Pode falar, por favor. O objetivo do protocolo, falando mais fácil, é eliminar os achismos. Eu e a Lorena, a gente pensa muito igual, mas tem muitas coisas que a gente pensa diferente, até na condução de um caso. Então, quando a gente tem um protocolo, a gente padroniza, a gente uniformiza aquela conduta. E aí faz com que todo o corpo clínico fale a mesma língua. Sim. Isso cria um padrão. E um padrão de excelência. Exatamente. Se aquele protocolo ele deu certo para 10 mil pacientes do mundo, ele vai dar certo para o nosso paciente. Outro dia eu entrevistei 2 pediatras e um dizia que achava que a família não deveria ter acesso ao bebê prematuro. Outro dizia, não, eu acho que ela tem que ter acesso, que tem até um termo, bebê... É bebê canguru? Não, bebê alguma coisa. Né? Que a mãe tem que ter acesso. Então, são protocolos diferentes. O canguru, né? É o canguru, então eu acertei. Então, nesse caso aí, é porque eu acho que para você estabelecer um padrão. E assim, vocês têm como diretora-geral a professora Tânia Sampaio. Quais são as principais mudanças ou inovações que já foram implementadas ao longo de um ano? Como vivendo dentro da Santa Fé. Uma melhoria muito grande na humanização, tá? Uma melhoria muito grande no trato ao cliente, ao paciente. Muitos cursos, o pessoal da enfermagem, todos os colaboradores fazendo cursos não só de humanização, mas cursos teóricos né, para melhorar o atendimento e melhorar a qualificação. Então, assim, o que eu tenho observado nesses últimos 12 meses é isso. Então, eles passam, tem muitos cursos. Inclusive, tem até um relato de uma colaboradora da área da Copa, que serve os alimentos, que ela disse assim, eu estou muito feliz, toda hora tem um curso. Eu tô aprendendo tanto na minha vida. Eu estou trabalhando e estou aprendendo, isso é muito bom.
Então, eles se sentem muito valorizados. Isso é excelente para o serviço. Quais são doutor Adolfo, os maiores desafios de se assumir funções estratégicas, né? A gente pensando assim, nessas novas funções de vocês. Porque assim, a gente acabou de falar assim, do que é importante considerar dentro dessa transição de gestão, né? Mas assim, os desafios de vocês nessas funções estratégicas são gigantes também, né? Tá? Até você conseguir envolver todo o time naquele objetivo não é uma coisa fácil. Tá? Então, assim, você fazer com que colegas que estão há 30, 40 anos fazendo daquele jeito, dizer, doutor, vamos tentar seguir esse caminho aqui, olha, dá certo. Sim. Também. Então, convencer todo o time a falar a mesma língua, tudo isso aí não é uma situação tão fácil. E aí você falou de preservar ou de fazer alguns alinhamentos. Como é que vocês equilibram essa preservação de valores? A gente está falando de um hospital e de uma maternidade de 40 anos, né, na verdade, com essa adaptação aos novos tempos, né? Porque, assim, é uma transição de gestão dentro do hospital, é uma transição para novos padrões de qualidade e é uma transição de algo que já existe, né? Então, que tem toda uma história, todo um legado para abraçar essa modernização, os novos tempos, né? Essas inovações. Por exemplo, com relação às inovações, né, que a gente teve, desde a entrada, né, que a professora Tânia entrou, a gente não tinha prontuários eletrônicos, né? Exemplificando, né? Sim. O prontuário era à mão, né? Doutora, o que é que o doutor escreveu? Eu disse, eu não sei, eu não entendo a letra dele. Então, a partir do momento que você tem um prontuário eletrônico, né? Você tem toda uma organização, uma padronização de prescrições. Isso ajuda muito a gente que está no plantão, vendo intercorrências. Isso ajuda muito a enfermagem. Então, o prontuário eletrônico foi uma Sim. Um grande ganho para a maternidade. Ganha tempo e ganha qualidade e precisão. Qualidade, muito bom. E, assim, a tendência é introduzir novas tecnologias, né? Agora, é um centro hospitalar, não é só mais uma maternidade. Existe, sim, a vontade da professora de trazer... Ela até comentou numa reunião que nós tivemos, até a cirurgia robótica para dentro do centro hospitalar. Então, a gente está tentando organizar o serviço, tentando treinar o pessoal, porque vai vir mais atualizações, mais coisas novas, né? Quais são as prioridades estratégicas, doutor Adolfo, quando vocês pensam, né? Você estava falando do planejamento, assim, como é fazer um planejamento baseado num ponto de partida do que já existe, desses 40 anos, e de onde vocês querem chegar? Como é que se constrói esse planejamento estratégico, inclusive dentro dessa revolução que a gente está vivendo hoje na área de saúde, com as tecnologias aliadas e outros, e das próprias ciências, né? E mudou tudo, na verdade, né? Então, assim, como é fazer um planejamento desse modo? Não é fácil, tá? Mas hoje existem algumas acreditações, por exemplo, que elas passam um roteiro para a gente que a gente precisa seguir para melhorar a segurança do nosso paciente, tá? Então, essas acreditações, elas mexem em praticamente todos os setores dos hospitais, desde a paciente entrando na maternidade Santa Fé, né, em qualquer maternidade, em qualquer hospital, até o momento da sua saída. Então, o momento que ela chega, em quanto tempo ela é atendida, as medicações que ela vai receber, se está na dose correta, se foi dispensada a medicação correta. No centro cirúrgico, existem diversos padrões a serem seguidos para você dar a melhor assistência, tá? Então, hoje, as acreditações, que é uma das coisas que a professora Tânia vai querer implementar, elas vão nos ajudar muito a elevar a nossa qualidade no atendimento. Eu acho que, assim, melhorar isso, acho que está na cabeça de todo mundo, mas uma coisa eu acho que é querer, outra coisa é poder. Assim, poder não se refere só
ao capital financeiro, mas do tempo, da dedicação e do compromisso, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente olha para Santa Fé, que em um ano, nessa nova gestão, já trouxe o Maurício Saito para fazer uma cirurgia, né, intrauterina, né? É incrível isso. Alinhado ali com aqueles profissionais, né, com planos de saúde nacionais, né? Aquilo foi muito delicado e inédita no estado do Piauí. Então, se ele está falando das acreditações, eu fico pensando, né, que é tipo como ser referência em bebês prematuros, que hoje é cada vez mais comum, não é, doutora? Com certeza. Está bem comum. Né? Então, assim, assumir isso e olhar para frente e fazer um exercício que é de predição a partir da mente de uma gestora, que é a Tânia Sampaio, a professora Tânia Sampaio, que ela já tem um exercício de predição aí para 5, 6 anos, ela está muito à frente. Não, é exatamente isso, é qualificando a equipe de enfermagem, qualificando a equipe médica, melhorando a estrutura física. Sim. Tá? E isso a professora Tânia, ela pensa muito lá na frente. E num mercado e num segmento de saúde que é cada vez mais competitivo, né? Porque, assim, as demandas só aumentam na área de saúde, né? E, assim, e os detalhes também do que se oferece, por exemplo, dentro de maternidade, quando você fala de bebê e de parto, de neonatal, é um mundo. Eu estou falando com e atualiza 2 ginecologistas e obstetras, né? E a velocidade de atualização é muito rápida. Tem coisas que eu finalizei minha residência em 2019. Em pouco mais, acho que tem 5 anos. Sim. Já mudou. Como é que vocês se atualizam nisso? Ficar se reciclando, né? Reciclando, congressos, pós-graduações. Eu agora mesmo estou finalizando mais uma pós-graduação. Qual é a pós, doutor? Pós em ultrassom na ginecologia e obstetrícia, ultrassonografia. Que é o super importante. Exatamente. Né? As imagens deram a vocês, ginecologistas e obstetra, um presente, né? É um presente, na verdade. Né? O nível de qualidade dessas tecnologias aliadas. Né? O sonar do obstetra hoje já é ultrassom, basicamente. Né? Aquele aparelhozinho de escutar o batimento do bebê tá virando ultrassom. Hoje, em muitos lugares, você não usa mais o sonar, você já usa o ultrassom direto. Qual é a diferença? Qual é o benefício? O sonarzinho você vai escutar só o batimento. A mãe chega ali para um atendimento rápido, você escuta só o batimento. Mas em muitos lugares, você já tem um aparelho de ultrassom ali na admissão. Então, você já vê o líquido, já vê o batimento, já vê o peso do bebê. Você já vê tudo, já vê a placenta, como tá. Em alguns lugares já tem isso. E uma oferta de equipamentos na área técnica e clínica que coloca a Santa Fé em outra página, né? Acho que depois dessa reforma gigante física, de fachada, de estrutura, de posto de enfermagem, novos quartos e suítes, o que está por vir quando chegar na área do e ela já iniciou, já começou a melhorar também. Existem muitos aparelhos novos que estão chegando lá, que já estão sendo usados pela anestesia. E a questão, como é que vocês avaliam a questão da sustentabilidade e saúde digital, né? Assim, quais são os planos da Santa Fé para incorporar isso? Eu acho que tem vários planos. Outro dia encontrei com você por lá, você estava falando de planos também, de cartões, você está cheio de ideias, né? Sim. Adianta para a gente dar um spoiler aí, doutor Adolfo, por favor. Bom, logo, né, a gente está planejando aí lançar o cartão da gestante Santa Fé. Então, nesse cartão, a gestante vai ter acesso a todas as consultas do seu pré-natal, a todos os exames que ela vai precisar durante o pré-natal, planejar o seu parto, se vai ser por via vaginal ou por via cesariana, já mais ou menos. Já dá para ela ir planejando, de forma com que ela tenha uma gestação mais tranquila possível. E trazer isso embarcado para esse paciente, quer dizer, tanto em infraestrutura, exige também mais especializações médicas também. Sim. Já que a gente está falando de um universo quase sem medida, não é, doutora? Na realidade, a ideia da professora Tânia é trazer outras especialidades para dentro da Santa Fé, dermato, ortopedia, cirurgia plástica, né? Para que, assim, eles atendam nos consultórios que possam prestar serviços no Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Então, existe sim essa intenção,
de levar outras especialidades. Vai ser muito bom. E o cartão Santa Fé é uma ideia excelente, vai ser muito bom para as pacientes. Quais são os indicadores que vocês estão usando agora? Eu sei que vocês falaram dos protocolos e tudo, mas dentro de um centro hospitalar em maternidade, quando a gente olha, a gente tem várias áreas. A gente tem um ponto de vista da gestão, a gente tem um ponto de vista médico, a gente tem o ponto de vista do negócio, né, do mercado. Que indicadores balizam o projeto que vocês começam a realizar? Dentro de saúde. É tipo, por exemplo, quando a gente olha para o Brasil, que a gente vê o número de nascidos vivos, né, a importância disso, talvez a qualidade e o atendimento desse bebê logo após ele, né, que aí exige uma área gigante de pediatria, né, existem muitas áreas que podem ser trazidas e embarcadas para dentro de um hospital que está construindo referência. Sim. A gente sempre tem acesso a número de pacientes atendidas, número de pacientes de cirurgias feitas, de entrada de RNs recém-nascidos em UTI neonatal. Temos reuniões com o pessoal da CCIH para ver a questão de infecção, controle de infecção, o que é que a gente pode melhorar. Então, a gente sempre está tendo reuniões e conversando sobre isso. Agora, sim, a gente já está até iniciando com a CCH uma busca ativa dessas pacientes que são operados ou que fazem algum procedimento na Santa Fé e desenvolvem, por exemplo, alguma infecção. Então, a CCH já está começando a buscar essa paciente, não esperando que ela procure a Santa Fé. Como diretor clínico, eu imagino que você olhe para os serviços que são oferecidos hoje no hospital, e quando a gente fala de serviço, entram as cirurgias, os tratamentos, outras coisas que certamente serão contemplados por esse cartão Santa Fé que virá em 2025, mas é olhar também para fora, né? Sim. Acho que é quase um exercício de o que eu não estou fazendo. Exatamente. Né? E é muita coisa, é o universo. Eu perguntei se ela dorme, ela disse que dorme. Você dorme? De vez em quando. Qual é a estratégia que você está usando para garantir essa integração de diferentes especialidades médicas? E melhorar a experiência, na verdade, desse paciente como diretor clínico? Eu tenho conversado, né, além das especialidades médicas, com a pediatria, com a anestesia, que são as que trabalham mais junto ali com a gente, mas a gente tem buscado fisioterapeutas, com a parte da enfermagem, da assistência da enfermagem para nossos pacientes, nutricionista. Nossa, isso é importantíssimo. Nós vamos ter os consultórios para nutricionista lá na Santa Fé, né? Psicólogo, através do pré-natal psicológico. Então, vocês vão criar uma plataforma multidisciplinar. Sim, a intenção é exatamente essa. É uma plataforma multidisciplinar, onde ela vai ter acesso a todos esses profissionais. Antes, durante e depois do parto? Isso, antes, durante e depois. Inclusive no planejamento da gravidez. Que não é muito observado, né? Que não é muito observado. Muitas vezes, a gente termina focando no parto. Mas o mais importante, eu sempre digo, é o que vem antes do parto. É desde quando a paciente decide engravidar. Se você fizer tudo certinho, por mais que seja uma paciente de alto risco, quando você, grosso modo falando, mastiga essa paciente, quando você vê ela várias vezes, quando você se cerca de todos os cuidados, o parto vai virar um detalhe. E a gente termina diminuindo a mortalidade materna, a gente diminui prematuridade, que é um desafio gigantesco na obstetrícia. A gente diminui prematuridade. Tá? E que realmente o antes é muito determinante. É muito determinante. É muito determinante. É você fazer tipo um letramento mesmo para a mãe, tipo, onde que você tá? Mas antes me conta, você vem de onde? É tipo isso. Por isso a importância dos protocolos, não é, doutora? Com certeza. Porque assim, se vocês fizerem esse mapeamento todo, construir essa linha do tempo, do antes, durante e depois, nesse nível que o doutor Adolfo está fazendo, com a adoção dos protocolos, que são protocolos que deixam de ser deixam de ser Santa Fé para se tornarem globais, né? Ou deixam de ser globais, só globais, né? Que não deixam de ser, mas para se tornarem da Santa Fé, vocês têm uma atuação
que é um compromisso com a vida, né? Exatamente. Com 2 vidas. Com duas vidas. Com duas vidas. Até porque não existe mais esse negócio de salva a mãe ou salva o filho. Exatamente. Né? Não existe. E assim, a gestação é uma coisa muito delicada, porque uma perda de um bebê, um desfecho negativo, tanto materno quanto fetal, pode destruir uma família. Sim. Né? Eu já vi famílias se acabarem porque eu perdi um filho. Então, assim, é uma situação muito delicada e que requer muita atenção, muito cuidado. E o obstetra lida o tempo todo com isso antes, durante e depois, né? Exatamente. Porque só o que tem são relatos, né? Mas a gente viu muitos relatos lindos agora, aproveitando já que a gente está falando de depoimentos, nesses 40 anos da Santa Fé. Nossa, quanta gente disse... meu filho, teve depoimento que diz, eu nasci aqui, meu filho nasceu aqui, aí faltou a pessoa, meu neto vai nascer aqui. Exatamente, eu também fui assim, eu nasci na Santa Fé, meu filho nasceu na Santa Fé. Você nasceu na Santa Fé? Nasci na Santa Fé. Você também? Não. Você não nasceu, sou né? um pouquinho mais velha, assim, do que a Santa Fé. Do que na Santa Fé. Mas vocês têm filhos? Não. Não, né? Não. Eu tenho um filho. Tem meu um filho, tem um filho que nasceu lá. Então são muitas histórias, é uma responsabilidade enorme, né? Sim. Você fazer parte da história dessas pessoas. Mas eu estava vendo aqui a gente conversando antes, e eu falei pro doutor Adolfo que ia perguntar para ele sobre isso que ele mencionou nos bastidores, que é o impacto da saúde da mulher ao longo da vida. Porque isso interessa a todos nós. Às vezes a gente está aqui fazendo um recorte da vida da mulher, de uma fase como mãe, né? Ali no antes, durante e depois do bebê, depois que ele nasce. Mas, assim, tem outros desafios que impactam, né, a vida da mulher. A menopausa, as condições ginecológicas mais prevalentes, né? Isso é uma coisa que preocupa muito vocês também. Sim, sim. Falando um pouquinho de prevenção, sei que a Lorena deve falar um pouco disso, mas, por exemplo, prevenção das neoplasias, por exemplo. Hoje, a grande maioria dos cânceres ginecológicos a gente consegue rastrear. Tirando o câncer de ovário ali, mas o câncer de colo de útero, o câncer de endométrio, o câncer de mama, né, doutora? Eu quero que você fale já sobre isso. Né, ela vai falar melhor. Dá para rastrear? De que modo? Como que está sendo feito hoje? Isso, a gente está indo para onde nessa área de descoberta, que passou a página da prevenção e já rastreia e tem condição de, quanto mais cedo se tem o diagnóstico, melhor? O câncer de mama hoje é o segundo câncer mais comum na mulher, pra você ter noção, né? Só perde pro câncer de pele. E assim, a gente antigamente via assim, tem 60 anos, teve câncer de mama. Hoje não, a gente tá vendo uma grande quantidade de mulheres com menos de 40 anos com câncer de mama. Uhum. Então, assim, tem como rastrear, tá? A mamografia, ela rastreia aquele nódulozinho maligno, aquelas microcalcificações suspeitas, né? E a gente consegue, se diagnosticado muito precocemente, tratar e curar o câncer de mama. É o mesmo caso do colo de útero. É a mesma coisa, mesmo caso do câncer que de colo do útero. São 2 cânceres que afetam as mulheres numa estatística bem preocupante, né? Sim. E o câncer de colo do útero em mulheres jovens, né? Mais jovens até que o câncer de mama. Diferente do que era antes? Diferente do que era antes. O que vocês reputam a causa disso, de ser cada vez mais precoce? Olha, a gente tem, assim, alimentação ruim, falta de qualidade de sono, das mulheres terem o câncer cada vez mais precoce, Sim. né? Uma vida mais estressante. Agora, a gente tem um maior número de mulheres com acesso a exames de rastreamento, em que antigamente a gente não tinha. Então, se eu tenho mais mulheres fazendo mamografia, seja em Teresina, seja no interior, esses lugares mais longínquos, eu vou ter um maior número de cânceres de mama diagnosticados. Então, a sensação que a gente tem é que tem mais, mas na verdade tem mais dado. Exatamente. A gente está tendo um maior rastreamento, um maior número de diagnósticos que antes não eram feitos, porque não existia esse acesso fácil aos exames de rastreamento. E você é mastologista também, né? Sou. Tem como escolher uma das 3 áreas? Você atua nos 3, quer dizer, uma consulta com você, eu estou falando ao mesmo tempo com a ginecologista, obstetra e a mastologista. Eu faço consultório, eu atuo nos 3. Faço as 3 especialidades. Hoje em dia tem sido quase que natural, né, optar por formações clínicas, médicas, né, na área de vocês, múltiplas, né? Que não dá para... As coisas estão muito interligadas, hein, doutor Adolfo? Muito interligadas, muita tecnologia envolvida. Então, uma coisa vai
puxando a outra, quando você se vê, você está tratando ali, vendo tudo. Por exemplo, como era que a gente falava antes, que, por exemplo, o obstetra, eu estava falando com você também, que ajuda na contracepção e no planejamento familiar. Gente, isso nem psicólogo, ou então, talvez psicólogo, depende do que é demandado, né? Com certeza. Mas vocês atuam nisso, Sim, tipo... sim. A gente orienta a paciente os riscos de múltiplas gravidezes, né? Principalmente falando em pacientes que já tiveram 1, 2, 3 cesáreas. Né? Então a gente atua nesse planejamento familiar, na contracepção. Hoje a gente tem um universo gigantesco de métodos contraceptivos, né? Pílulas, anel vaginal, injetáveis, DIU, implantes. Então assim, tem muita coisa. E cada paciente ela vai se adaptar de uma forma a um método melhor, né? Um método não serve para todas as pacientes. Então, o ginecologista obstetra ele vai atuar exatamente nisso aí. Achar o melhor método para aquela paciente. Inclusive após o parto, né? Após o parto. Vocês chegam num nível de acompanhar ciclo menstrual, né? Que é determinante dentro do... Porque a gente pensa, vocês, principalmente vocês, rapazes e homens, que acaba quando acontece o parto. Não. Você não tem noção do que vem depois do parto, né? Amamentar. É outro planeta chamado amamentação, né, doutora? E aí a mulher tem que conciliar tudo aquilo depois. Porque você tem, assim, durante a gestação, você tem uma série de alterações hormonais. E aí quando você que são entra naturais, né? E quando você entra no puerpério, e aí você volta ao que era antes da gravidez. Então você tem uma série de alterações hormonais. Aí tem a amamentação, que a mulher fica querendo amamentar, que é óbvio que ela, né, o ideal é que amamente o aleitamento exclusivo ali por pelo menos 6 meses, a mulher se cobra, então tem muito isso também, de mulheres que acabam ficando emocionalmente um pouquinho abaladas, porque é o cansaço do puerpério, a dificuldade na amamentação. A falta de rede de apoio, né? Muitas mulheres não têm rede de apoio. E nem o pai, entendeu? né? Para lidar com aquilo também, né? Então, acho que a gente pensa, tem que pensar no todo também. Esse acompanhamento pós-parto, ele é importantíssimo. Como é que vocês orientam em relação, por exemplo, eu estava lhe ouvindo falar aí, pensando, tipo, opções de... Porque cada vez mais a gente está indo para outro rumo, né? Quer dizer, antes, a maioria das mulheres, às vezes, que tinham ali o parto que não era normal, que não era normal, né? O chamado parto humanizado tem muitos nomes, né? Hoje, né? Então optavam por cesarianas, né? Hoje como é que tá isso falando? Eu sempre essa orientação sobre que tipo de parto é ideal para você, que não seja baseado no medo e em outros sentimentos, né? Naturais da mulher nessa fase. Eu evito falar essa parte, parto normal e parto cesariana. Eu sempre procuro abordar assim, olha, a gente tem o parto via vaginal e o parto cesariana. O parto humanizado nada mais é do que um parto via vaginal com boas práticas médicas. Sim. Que exige boas práticas. Exatamente. É que durante muito tempo o parto normal foi exercido com práticas médicas ruins. Então, se fazendo episiotomia, que é aquele cortezinho que se faz em todo mundo... fazendo pressão sobre a barriga da gestante para o nascimento. Então, assim, a gente, durante anos, assistiu a diversas práticas que hoje não são mais praticadas. Que a ciência baniu, Exatamente. Né? Porque não eram bem-vindas, era o que tinha, Exatamente. Né? E a gente está evoluindo o tempo inteiro dentro disso, né? E hoje já se tem muitos trabalhos que mostram que aquelas práticas são ruins. Então, hoje, o parto via vaginal... juntamente com o parto humanizado, é exatamente isso. É um parto via vaginal com boas práticas médicas. É igual cirurgia de coluna, que antes todo mundo tinha medo de ficar sem caminhar e que hoje... E hoje faz de forma rápida, né? Com toda a estrutura que vocês dispõem. Por isso que o acompanhamento é importante. É muita coisa, não é, doutora? É um checklist que ultrapassa, acho que cada letra do alfabeto deve ter umas 1000 perguntas. Vamos hoje às perguntas, começando com a letra A. Então vai indo... E o mais importante, né, voltando um pouquinho da questão do parto aí, é respeitar o desejo da gestante. Sim. A gestante quer ter o parto via vaginal e tem gestante que já não quer. Eu tive pacientes que falam, doutor, não quero de jeito nenhum.
De eu chegar na maternidade, tá nascendo, doutor, eu não quero cesariana. Mas você sabia que fora do Brasil, na maioria dos lugares, principalmente nos Estados Unidos, isso não é uma opção? Sim. Né? De, tipo, a mulher optar por medo ou por vários outros motivos, né? Várias outras questões, todas legítimas, né? A gente não está falando sobre isso. A gente está falando sobre o que tem disponível, né? E fora, não. Sim. Fora é a última opção mesmo. E é uma decisão médico-paciente dentro de um contexto. Mas é exatamente o que criou essa tradição aqui no Brasil. Sim. Foi exatamente as más práticas médicas. Que eram exclusivamente brasileiras? Não Ou de alguns necessariamente. lugares? Eu acho que eram práticas no mundo todo. No mundo inteiro, exatamente. E a partir do momento que você começa a ter uma equipe multidisciplinar acompanhando aquela gestante naquele parto dito humanizado, aí a gestante ela se sente mais seguro, o acompanhante se sente mais seguro e você tem melhores resultados. Então, eu acho que as cesarianas realmente, esse alto número de cesarianas é em virtude disso, dessa cultura, desses partos. E dessas fases que talvez não sejam tão bem esclarecidas, sofrimento. tranquilas. Eu sempre digo, gente, isso aí não é sofrimento. Sim, a gente sabe que dói muito, né? Um parto normal. Que hoje já se tem analgesia. Não, você não sabe como dói muito o parto. Queria lhe dizer, doutor Adolfo, que você não tem noção. Mas é claro, como médico, você sabe exatamente do que a gente está falando. Mas ela não pode encarar aquilo ali como um sofrimento. Entendeu? Porque a partir do momento que ela encara como um sofrimento, aí sim... Por isso que é importante o psicólogo. Gente, como é que vocês estão organizando? Porque assim, a Santa Fé, ela... Claro, a gente tem que respeitar um hospital e uma maternidade que tem 40 anos, já encerrando a nossa entrevista. Mas assim, chegar hoje na terceira década, na metade da terceira década do século XXI, a gente está indo para 2025, com um hospital que já é uma referência e mantê-lo como referência com novos protocolos, novas práticas, novos diretores clínico e técnico e acreditações e outras coisas, né? E esse compromisso e principalmente essa percepção muito humanizada da diretora que vocês têm, que é a professora Tânia Sampaio. Organizar, tipo, é pré-natal, como que o pré-natal vai ser? Me conte disso, como é setorizar e, ao mesmo tempo, conectar o antes, o durante e o depois dentro de um hospital? A ideia é que você, né, com relação à conectividade, é que você pegue aquela paciente desde a pré-concepção, como o Adolfo disse, aquelas consultas de pré-concepção onde a gente faz diagnósticos de patologias e faça esse acompanhamento durante a gravidez, durante o puerpério, né? É a ideia da Santa Fé, da maternidade Santa Fé, de você ter essa interligação entre todas as fases, né? O cartão gestante, o cartão da Santa Fé, na realidade, o objetivo é esse, é você pegar aquela mulher ali que, querendo ou não engravidar, mas ela vai fazer as consultas de saúde da mulher, as consultas de rotina, e ela querendo engravidar, ela continua na Santa Fé fazendo o pré-natal, né? Faz a consulta pré-concepcional, faz o pré-natal e é acompanhada depois, né? Agora, ter uma nova CEO, né? Assim, como uma mulher, e a professora Tânia Sampaio, eu acho assim que é um momento de liderança feminina dentro de uma empresa, que eu acho assim que como é que isso influencia a cultura de gestão de vocês na área de vocês? O que muda para vocês isso? Dos valores da instituição? Eu acho ela fantástica. Eu, assim, dou mó 10 nas reuniões que a gente tem. Eu acho que ela tem uma liderança, uma energia. É uma energia dela. Ela é uma pessoa transformadora, entendeu? Então, assim, ela chega, você vê o espírito de liderança dela. E, assim, depois que realmente que ela assumiu ali o controle, a gente viu uma virada de chave, né? E é uma nova perspectiva. A empolgação que ela fala do projeto, as ideias que ela dá, tudo motiva a gente a procurar cada vez mais melhorias, né? Mais melhorias. Traz nova perspectiva para uma gestão hospitalar, né? Traz. Ela vem com novas ideias, né? Com uma expectativa, novas expectativas, nova energia. E eu acho que é um perfil de gestor que é muito adequado aos tempos de hoje, com um mundo em transformação. É o que se incomoda e o que se importa, né?
que é tipo, não é assim, vamos fazer de outro jeito, né? E faz. E quer metas, e põe metas, e quer resultados. E quer indicadores. Exatamente, cobra, e tem que ser assim. A gestão de vocês na área clínica, de direção clínica e técnica, é hashtag o céu é o limite. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Gente, deixei de perguntar alguma coisa importante para vocês, que vocês querem que o nosso internauta saiba. Eu sempre pergunto isso porque é um mundo, né, a ser explorado. Né? 2 diretores técnico e clínico dentro de uma página nova de um hospital e uma maternidade que é referência. A gente, às vezes, pode deixar escapar alguma coisa que é importante para vocês. Foi tudo bem, né? Foi tudo ótimo. Foi tudo excelente. Bem. Muito obrigada. Queria que você se despedisse aí dos nossos internautas, começando com você, doutor Adolfo Ide. Obrigado pelo espaço, né, de poder falar desse novo projeto aí que tá se iniciando, né, e deixar uma mensagem para todos aí que confiem na nossa equipe. Sim. E que podem ficar tranquilos que a equipe da Maternidade de Santa Fé vai estar atualizada e pronta para atender todos vocês. Todo dia é um protocolo de atualização, gente, porque é assim que tem que ser, né, doutora? Com certeza. Bom, só tenho a agradecer ao convite, Maia, ao Centro Hospitalar e Maternidade de Santa Fé pelo convite. A gente está com toda a vontade e energia de melhorar cada vez mais, né? E convidar as pacientes, as clientes, as pacientes, os consultórios, eles estão sendo reformados, serão inaugurados de primeira linha, muito, muito bons. E é aí que a gente vai trazer de novo aquelas pacientes que deixaram de vir para os consultórios da Santa Fé em virtude da reforma. Consultas, né? Exatamente. Para trazer de novo essas pacientes para serem atendidas pelos colegas nos consultórios da Santa Fé. Muito bom. E é uma reforma, gente, que não para. Né? Quer dizer, quando termina, nunca vai acabar. Porque quem tem compromisso com o ser humano, que tem essa gestão humanizada, que tem profissionais comprometidos, que enxerga o que está não só agora, mas principalmente o que está por vir, né, não para. Então já foram postos de enfermagem, muitos apartamentos, suítes, entregue também a parte de recepção todinha, que ficou muito confortável, a fachada, né, diz muito, não só a fachada, mas tudo dentro de reformas que foram muito importantes, estruturantes, né? De tudo, tratamento de esgoto, de resíduo, como é que faz, a guarita, a segurança, o paciente entra como, ele diz o quê, ele faz o quê, quem é ele, para onde ele está, quem é permitido entrar, quem não é, para trazer segurança para um lugar que tem vidas humanas e tem mães e famílias lindas, né? E bebês lindos que eu fico olhando e nascem todo dia ali. É lindo ver realmente que é uma nova página, não só para vocês, né, famílias que estão tendo os seus bebês lá, né, nessa confiança com o Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé, mas para a própria Santa Fé, que eu acho que o olho de vocês brilha todo dia. Eu digo a vocês, eu não dormiria. Não vou pedir para eles cantarem, a gente não vai perguntar aqui quem faz o quê, se, por exemplo, o doutor Adolfo sabe cozinhar, porque eu sei que ele não sabe. Não vou perguntar se a doutora Lorena canta, ela poderia, né? Ela poderia cantar, que voz também ela tem. Mas, enfim, muito obrigada, gente, pela vinda de vocês, pelo tempo de vocês. Valeu demais. Dizer que é uma reforma que não para. Você quer acompanhar a gente? Tá no Spotify, tá no YouTube, tá também no Instagram, tanto os cortes, né? Os trechinhos lá, com os links, né? Então, segue as nossas redes, no Stories, no feed também, no Facebook. Ou seja, você só não encontra se você não quiser e você vai querer, porque a gente não vive sem esses assuntos. É sobre a nossa vida e a nossa saúde. Obrigada, até a próxima. Fui.